sem nenhuma pressa. Estamos te esperando. Viva, essa é a moda. Você não vai querer que seu carro te deixe na mão, vai? Faça a revisão do seu carro na Esquinão das Baterias Auto Center. Alinhamento. Últimas unidades. Diga show pra lá aluguel. Vá para o Residencial Universitário. As parcelas podem ser menores que seu aluguel. Invista no seu conforto. Residencial Universitário. Fácil para comprar, bom para morar. Ligue na Imobiliária Satélite e conheça as condições. Você vai se surpreender. Lançamento das construtoras Paiaguás Farias. Praça Barão do Rio Branco, número 105, fone 3224-1421. Atenção, emissoras que compõem a rede Centro-América de Rádio. Top de 5 segundos para a formação de rede. Centro-América FM, primeira página. Olá, bom dia, uma excelente manhã de quarta-feira para você, 21 de fevereiro de 2018. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência. A partir de agora, primeira página direto de Cuiabá para todas as emissoras que compõem a rede Centro-América FM de rádios. Um bom dia, Luzimar Colares. Ótimo dia, Aldair Alfredo da Mota Menezes. Bom dia a todos vocês que nos ouvem em Rondonópolis, Cáceres, Sorriso, região do Araguaia, todo o estado de Mato Grosso. Muita gente nos acompanha também pela internet. Vamos juntos então, até às 8 da manhã. Bom dia, Alfredo Menezes. Bom dia a todos no estado inteiro. Uma excelente quarta-feira, nós vamos juntos a partir de agora até às 8 horas da manhã pela rede Centro-América FM de rádio. Fique à vontade para interagir e participar com a gente. Por favor, mande sua pergunta, sua crítica, sua sugestão de pauta, interaja com a gente. O nosso WhatsApp aqui do jornalismo, para você interagir, é o 65, que é o nosso DDD, 99680-5454. Fique à vontade. Vou agora chamar uma notícia sobre a Grampolândia Pantaneira, o esquema que ficou conhecido por esse nome, né? Porque testemunhas foram ouvidas ontem na segunda audiência do caso que investiga esse esquema de grampos telefônicos clandestinos que eram operados por policiais militares aqui no estado. O repórter Leandro Agostini traz os detalhes pra gente. O primeiro ato da audiência foi o pedido de defesa do cabo Gerson Correia Júnior, que está preso desde o ano passado. Os advogados pediram o afastamento de 2 juízes militares que votaram pela permanência do cabo preso. Só que o pedido foi negado. O advogado Neima Monteiro, que é advogado do cabo Gerson, diz que um pré-julgamento compromete todo o processo. Foi destacado por 2 membros do conselho que vai julgar todos os envolvidos uma condenação antecipada, dizendo que ele é culpado, que ele manda mais coronel. Ninguém pode ser pré-julgado antes de uma sentença. Os réus acompanharam a audiência de perto. Estavam no plenário o cabo Gerson Correia Júnior, que permanece preso, o tenente-coronel Januário Batista e os coronéis Aquil Barbosa, ex-comandante-geral da Polícia Militar, e Evandro Lesco, ex-secretário da Casa Militar, e que foi à audiência de uniforme e tornozeleira. 3 testemunhas de acusação foram ouvidas. O juiz de Cáceres, Alexandre Martins, falou durante uma hora. Disse que foi induzido ao erro, autorizou as interceptações telefônicas porque achou que eram telefones de criminosos e nunca recebeu áudios das conversas. Depois foi ouvido o sargento João Ricardo Soller. O policial disse que só dava suporte e tinha senha para entrar no sistema. Não houve participação minha em esquema nenhum. O último a ser ouvido foi o empresário José Marilson da Silva, quem vendeu o sistema Sentinela para a Polícia Militar. O empresário afirmou que recebeu um cheque de R$24 mil do coronel Lesco, valor que era apenas uma parte dos 60 mil que teria que receber. O processo, que tem mais de 4.200 páginas, investiga um esquema de arapongagem montado por PMs para investigar políticos, empresários, servidores públicos e jornalistas. Até agora ninguém apontou quem mandou grampear os telefones de centenas de pessoas que não tinham ligação com o mundo do crime. Leandro Agostini para o Primeira Página. Dos réus desse processo, somente o cabo Gerson continua preso.
E depois de 2 semanas com a casa vazia, os deputados estaduais voltaram ontem à Assembleia, finalmente, né? O foco estava na audiência pública realizada pela Comissão de Fiscalização, que estava de olho na aplicação do dinheiro por parte das secretarias de Estado. É uma espécie de prestação de contas do governo. Representantes das secretarias estaduais apresentam quais foram as metas previstas para o último semestre de 2017 e quais foram os resultados alcançados. O secretário de Planejamento do Estado, Anildo Cesário Correia, fala que o recurso público precisa ser bem gasto e, para isso, o trabalho precisa ser aperfeiçoado. Vamos ver. Nós recomendamos ao secretário de Estado que possa realmente aperfeiçoar o trabalho ou priorizar essas ações que foram propostas ou muitas vezes até remodelar para que, de fato, o recurso público possa ser muito bem gasto, com eficiência, com eficácia. Na sequência, a Secretaria de Educação mostrou a sua realidade. O destaque foi para a inauguração de 42 novas unidades desde 2015. O deputado José Domingos Fraga, presidente da comissão, fala da qualificação dos gastos. Quando você tem aquela prestação de conta quadrimestral, você mostra apenas números. Aqui não, nessa prestação de contas é uma qualificação do gasto. Ou seja, cada secretaria vem aqui e relaciona as ações que ela realizou ao longo desse período. E hoje, às 14h, as secretarias de infraestrutura e de cidades também serão ouvidas, né? Os representantes dessas secretarias, além da Secretaria da Saúde, que é uma das mais complexas do governo, portanto, 3 representantes de 3 secretarias. Infraestrutura, que é a secretaria que cuida de toda a parte de estrada, a questão de infraestrutura de transporte. Secretaria de Cidades, que atualmente cuida das obras da Copa, daquelas obras que nunca terminaram. E Secretaria de Saúde, ou seja, hoje a discussão tende a ser quente nessas audiências lá na Assembleia Legislativa. A gente tem que entender melhor esses números. Eu sempre digo, número é ciência exata, ou seja, não tem aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo. Número é aquilo, você tem que mostrar. Aqui foi gasto tanto em tal lugar e o trabalho foi esse. E a gente tem que ter capacitação técnica para avaliar se aquilo realmente bate com a realidade. Porque, Alfredo, a gente sabe que muitas vezes você olha o orçamento de tal secretaria e os projetos todos, você fica boca aberta, né? Só que depois a gente vai ver na prática para onde que foi tudo aquilo, todo aquele dinheiro, todos aqueles projetos lindíssimos no papel. Pois é, bom dia a todos. Tá lá a reunião por secretarias para ver como é que gasta com qualidade, etc. e tal. Como a Luzimar disse, eu vou nesse gancho aí. Números são números. Vamos dizer assim, para que fazer esses encontros? Olha como é que eu estou entrando, olha o viés que eu estou entrando. Se a realidade é outra. Como é que vai dizer para a Secretaria de Educação da cidade ou da Ciência e Tecnologia, que está com o seu planejamento, que deve gastar com qualidade, etc. Com qual dinheiro? Pelo seguinte, o secretário de Planejamento poderia dizer isso lá. 98,5% do dinheiro do Estado está comprometido com folha, poderes, dívida e previdência. Sobram 1,5% de todo aquele converseiro que está na Assembleia para investir. 1,5%. A discussão não é como é que a secretaria vai gastar com qualidade. Não tem nem dinheiro para gastar. Você paga o salário e a previdência, entende? É como enfrentar essa realidade. Devia ser essa discussão na Assembleia. Como fazer para sobrar mais dinheiro para investimento? Esse que é o detalhe, sobrar 10% para investimento. Não sobrava 3%, agora só tem 1,5%. Volto a repetir, os poderes, os salários, a dívida e a previdência tomam 98,5% do orçamento do Estado. Discutir o quê? Que vai investir 1,5% em quê? Esse 1,5% muitas vezes é para pagar dívidas que estão surgindo em outros locais, não tem dinheiro para investimento. Então todo o planejamento do FETAB,
1 e 2 para investir em estradas, não estava investindo em nada. Se não viesse algum dinheiro de Brasília que vem para isso e para aquilo, eu não estaria investindo em nada, porque sobram apenas 1,5%. Deveria ser esta discussão, como sobrar dinheiro para investimento, não essa discussão que está lá, meio fantasiosa. Agora, com relação à Secretaria de Saúde, Alfredo, a gente sabe que saúde e educação tem aqueles repasses constitucionais. Aquele dinheiro é sagrado e tem que ser aplicado nessa área, independentemente da decisão do governo ou não. Agora, uma coisa que eu gostaria muito de entender é que toda vez que há reclamação por parte dos hospitais filantrópicos, por exemplo, os hospitais mostram aquela planilha, olha, o governo não repassou o valor dos meses tais, aí o governo vem com a resposta, não, repassamos sim, aqui tá, a gente fez o repasse. Então, assim, fica difícil para quem está ouvindo, muitas vezes, acompanhando pelos noticiários, entender quem é que está com a razão. É o governo ou são os hospitais, os representantes, os prestadores de serviços da saúde pública? Então, hoje tem audiência. Vamos tentar entender lá como é que foram esses gastos da Secretaria de Estado de Saúde? Não, e tem gente do governo que diz que não tem que repassar coisíssima nenhuma para as filantrópicas, que não é obrigação do governo estadual. É obrigação do Estado ter atendimento da saúde pública. O Estado não tem hospital público estadual. Repassa para quem faz o atendimento. Para fazer o atendimento, mas não tem uma lei, uma norma que obrigue a fazer esse tipo de repasse. Aí, quando pede tal, você vai, não, mas tem que mandar, porque senão não tem assistência e tudo mais, concordo. Mas o governo também tem essa conversa, nós não temos essa obrigação. E o atendimento nos filantrópicos, ele é feito pelo SUS, né? É tudo legal, feito pelo SUS. E quem tem que bancar os gastos do SUS? É o governo, né? Falando nisso, o Antônio Henrique acaba de mandar mensagem pra gente, vocês comentando aí, falando de recurso e dinheiro. O Antônio Henrique diz assim: e a ciclovia do Moinho, hein? Aonde foi parar o dinheiro? E ele manda uma foto aqui, só buraco, asfalto tudo arrebentado. É obra horrível. da Copa, a estrada do Moinho, a rodovia Arquimedes Pereira Lima, né? A Avenida Arquimedes Pereira Lima, estava incluído naquele pacote das obras da Copa. É mais uma que ficou pela metade, que foi concluída e já está cheia de problemas. Diga, Alfredo. Eu ia falar frescura, mas já saiu tal. Eu volto nisso sempre. Quem é que tem que tomar conta, Luzimar Mundarim? É controle interno e controle externo. É que não deu conta. Tem que tomar conta e não deu conta. Só vai ver depois que acontece o fato. Depois que a gente começa a colocar todos os dias nos noticiários, Exato. Né? E aí, você está entendendo que entra para fazer tal, que está errado. Como? Tem que ser antes e durante a obra. Porque isso gasta muito mais do que corrupção, gente. Obra mal feita, como essa da Estrada do Moinho, que me levaram lá um dia para andar nela, Aldair. É um absurdo. Ela, digamos, de X em X metros, tem uma mina d'água. E os caras não previram isso. Agora, 7h mais 12, a gente vai falar de um assunto que também movimentou a semana na capital, que foi a operação do GAECO. A gente vai falar da operação Bereré. Nome estranho, né? Bereré, que desmontou durante essa semana um suposto esquema que funcionava dentro do Detran para desviar dinheiro público. Ontem à tarde, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho, ele concedeu uma entrevista coletiva à imprensa, negou ser líder desse esquema. Só que ele disse que cometeu um erro, sim, ao se envolver com esse grupo que comandava o esquema de desvio de dinheiro lá do Detran. A repórter Cristina Mayumi traz os detalhes dessa entrevista coletiva com o deputado Botelho. A denúncia do Ministério Público mostra que a organização criminosa era dividida em 3 núcleos. O núcleo de liderança, que teria implantado o esquema de cobrança de propina e direcionamento de licitação no Detran de Mato Grosso. São apontados como membros do núcleo o ex-governador Silval Barbosa, os deputados Mauro Savi e Eduardo Botelho, o ex-deputado federal Pedro Henri e o diretor do Detran à época, Teodoro Moreira Lopes, conhecido como Dóia. De acordo com as investigações, esse núcleo era responsável pela administração dos pedidos e recebimentos de propina no Detran. As investigações mostram que mesmo Silval Barbosa tendo o privilégio de nomear o presidente do Detran, a escolha era feita principalmente pelo deputado Mauro Savi. Na época, Eduardo Botelho ainda não era parlamentar, mas também exercia influência na escolha. O esquema teria sido operado entre 2009 e 2014. Ainda no núcleo de liderança, Pedro Henri influenciaria órgãos
obrigam os integrantes do Sistema Nacional de Trânsito a adotarem medidas que afetariam diretamente o Detran, possibilitando esquemas de corrupção para lucrar com isso. Além do núcleo de liderança, existiria também o núcleo de operações, que era responsável por operar o desvio de dinheiro. Era composto por 11 pessoas, entre eles o irmão do ex-governador Silval Barbosa, Antônio Barbosa, e o ex-chefe de gabinete de Silval, Silvio César Correia. O terceiro seria o núcleo subalterno. Cerca de 40 pessoas faziam parte, entre elas alguns servidores da Assembleia. O núcleo exercia a função de fazer o dinheiro da propina fluir para chegar aos destinatários finais ou para esconder a origem ilícita. O esquema contou ainda com a participação da empresa FDL, atual EIG Mercados. A FDL efetuava pagamento de propina para os integrantes da organização criminosa, responsável por blindar o contrato firmado entre ela e o Detran. O repasse da propina era feito por meio da empresa fantasma Santos Treinamento, de propriedade de Botelho e outros integrantes. O presidente da Assembleia, o deputado Eduardo Botelho, do PSB, falou sobre as acusações. Negou ser líder do esquema, mas assumiu que errou por fazer parte da empresa e disse saber que algo errado acontecia. Quando nós passamos para o Toninho, quando nós passamos para o filho do Bandeira, ele já era propina. Aí sim é propina. Aí foi o erro que teve e aí eu tinha que ter saído naquele momento e relutei, ainda demorei a sair. Uma mancha que eu entrei nela. E quando entrou esse pessoal, eu devia ter saído naquele momento. Eu nunca participei de reunião com o Dóia, nunca participei de conversa com o Silval, nunca participei de reunião nenhuma. Então eu não posso ser acusado de ser líder de uma coisa que eu não fui. E o Dóia, se ele falar a verdade, ele vai dizer: nunca tratei desse assunto com motivo. O deputado Mauro Savi disse que vai prestar todo esclarecimento à justiça. Já a defesa do ex-deputado federal Pedro Henry disse que não vai falar sobre o caso porque ainda não tem conhecimento do conteúdo da investigação. A defesa da empresa EIG Mercados informou que não vai se manifestar pelo mesmo motivo, porque não sabe qual que é o conteúdo dessa investigação. E o empresário Valdir Daroit, também citado na Operação Bereré, não retornou às nossas ligações. 7h mais 16. Que a rua ontem só comentava o tempo inteiro sobre esse assunto, é como se faz um contrato com uma empresa por 20 anos, passando por vários governos, para roubar 20 anos e ninguém perceber isso. Como é que pode? Ué, você tem que fazer licitações, nesse ou naquele governo. Descobriu agora, né? A operação do GAECO. Exatamente, então você faz um contrato por 20 anos, ou seja, vou roubar 20 anos. Entende? E nós não sabíamos. Os órgãos não sabiam, a mídia não sabia, ninguém sabia. É uma loucura. Cria-se brecha na lei justamente para que haja possibilidade desses mecanismos de surrupiar o dinheiro público, cada vez mais cheio de artimanhas, para demorar a descobrir, né? Mas vai descobrir, uma hora descobre. E se rompesse, pagaria 100 milhões. Multa. Pro rompimento do contrato. A não gente poderia... ri, mas é para chorar, né? Não Alfredo? poderia romper. Vamos fazer um intervalo agora, gente? Daqui a pouquinho a gente Vamos retorna tomar uma aguinha. pra gente falar das obras do Hospital Júlio Miller, que também é um assunto importante, destaque da semana. Tem notícia internacional também no próximo bloco. 7h17, o Primeira Página já volta. Uma loja completa onde você encontra roupas para todas as ocasiões. Jeans, moda praia e fitness, esporte fino, vestidos, roupas para recém-nascido, infantil e muito mais. Além de malas para viagem e tudo para cama, mesa e banho. Vá conferir as novidades da loja e parcele suas compras em até 5 vezes no crediário ou 6 vezes no cartão. Maré Mansa. Maré Mansa. Semana do Esportista na Gazin. Tem bikes em 10 vezes sem juros no carnê. Entrada para 10 de abril. Bike Kairu Aro 26, 10 vezes de R$ 39,90. Bike Renault Aro 26, 10 vezes de R$ 99,90. É toda a linha fitness em 10 vezes sem juros no carnê e entrada para 10 de abril. Tem liquidificador para shakes, pipoqueira saudável, crepioca e fritadeira airfry. Essa não usa óleo. Compre produtos da marca Dream e com mais R$1, leve uma balança digital de brinde na Gazin, conectando você com mais qualidade de vida. Gente, o combate ao mosquito Aedes aegypti
causador da zika, dengue e chikungunya, tem que acontecer todo dia. Já são centenas de casos de microcefalia relacionada à zika no estado. Por isso, preste muita atenção. Sentiu dor de cabeça, febre, dor no corpo e nas articulações? Beba bastante água e procure um médico. Atenção, no combate contra o Aedes aegypti, só com a união de todos vamos vencer essa guerra. Governo de Mato Grosso. Marista Bosch Car Service oferece produtos e serviços de qualidade. Lá você tem tudo o que precisa para o seu carro: alinhamento e balanceamento, ar-condicionado, baterias, escapamentos, injeção eletrônica, motor, suspensão, para-brisas, freio, pneus, troca de óleo e baterias Bosch com 2 anos de garantia. Marista Bosch Car Service. Fone 3223-3068. 3223-3068. Restaurante Dinâmico, um completo self-service, grande variedade de saladas, ambiente sofisticado, climatizado e atendimento personalizado. Sirva-se à vontade e saboreie a melhor culinária. Self-service, almoço por quilo, marmita, salgados, sucos naturais, refrigerantes e marmitex. Restaurante Dinâmico, Rua General Osório, fone 3223-4313 ou 9617-9456. 9617-9456. Atenção, pescadores de Cáceres, promoção na medida. Posto Tayamã, abasteça acima de 20 litros, mais R$7 e você leva na hora uma régua de medir peixe. Gostou? Então participe da promoção. Posto Tayamã, máxima qualidade em combustível, melhor preço e ainda uma super promoção para deixar sua pescaria na medida. Rua General Osório, Centro. Fone 3223-1102. Primeira página. Jornalismo unindo Mato Grosso com informação de credibilidade e responsabilidade. De volta com Primeira Página nessa manhã de quarta-feira, 7h mais 20 agora. Destaques internacionais. Bem, na madrugada dessa terça-feira, o governo da Venezuela iniciou a pré-venda do Petro, a criptomoeda lançada pelo presidente Nicolás Maduro, diante dos graves problemas de liquidez do país. E em breve começa na Venezuela a campanha eleitoral para a presidência do país. Javier Bertucci, um pastor evangélico de 48 anos, anunciou a candidatura dele às eleições presidenciais que ocorrem em abril. Bertucci surge como o primeiro oponente de Maduro que vai tentar de novo a reeleição. Nessa disputa, a coalizão opositora, a Mesa de la Unidad Democrática, ainda não decidiu se vai participar das eleições também. A Venezuela enfrenta uma aguda crise econômica com escassez de alimentos e remédios. É um dos nossos destaques de hoje aqui. Tem muita notícia sobre a Venezuela, não é, Luzimar? Sim, e assim, essa crise humanitária na Venezuela, ela acaba trazendo reflexos para os vizinhos. A Colômbia, o Peru e o Brasil. A gente tem acompanhado a situação do estado de Roraima, que é o que faz fronteira com a Venezuela. São centenas de venezuelanos que todos os dias entram no Brasil pela fronteira com Roraima. E agora, a pedido da ONU, a Pastoral do Migrante de Cuiabá se prepara para receber 100 venezuelanos. Eles chegam a Cuiabá na semana que vem, daqui a uma semana. A pastoral já está, inclusive, pedindo doações. Quem puder ajudar, já para que haja esse preparativo para receber esses 100 primeiros venezuelanos que vão chegar aqui por causa dessa crise humanitária. Eles estão recebendo doações de roupas, calçados, lençóis, toalhas, produtos de higiene, alimentos, colchões. Enfim, o que as pessoas puderem doar na Paróquia Divino Espírito Santo, no CPA1 em Cuiabá, e também na própria Pastoral do Migrante, que fica ali no Carumbé, na capital. Portanto, a gente vê o reflexo da crise humanitária, que parece tão distante, né? Lá na Venezuela, chegar até aqui. Fim do ano eu estive na Colômbia e nas ruas das cidades colombianas, o que a gente percebe é muito venezuelano mendigando, pedindo dinheiro numa situação realmente de extrema pobreza.
mesa. É muito triste essa situação, né, Alfredo? Mais de 1 milhão de venezuelanos já estão no exterior. Colômbia, Equador, Brasil, Chile, Argentina, Estados Unidos, e está aumentando e vai aumentar. A inflação passa de 1.500% ao ano. Mostrou a televisão outro dia que brasileiros não precisam nem ser endinheirados na fronteira com a Bolívia, com a Venezuela, vai lá comer lagostas e etc, pratos especiais, um grupo inteirinho pagou R$14. Porque o real é tão forte perante o Bolívar é a moeda da Venezuela, que é em torno do grande Simão Bolívar, o grande libertador, que deve estar pé da vida com essa desvalorização. Não foi isso que ele planejou para o povo da Venezuela. A Venezuela é, junto com a Arábia Saudita, o país que tem mais reserva de petróleo. A Venezuela caminhava para ser o principal país de renda da América Latina. Daqui a pouco nós temos lá, eu vou conversar outra vez com meus amigos de esquerda, de vez em quando eles me dão uns cascudos. E agora nós temos lá o socialismo do século XXI, que o Chaves criou. Querendo dizer o seguinte, que o socialismo que houve na União Soviética, no leste europeu, aquele não valia nada. Que estamos criando na América Latina um novo socialismo e que a Venezuela seria o farol disso, para a Bolívia, para o Equador, para a América Latina inteira. Vê o que está acontecendo. E vai haver eleição de uma maneira em que a oposição não vai participar, porque o colégio eleitoral, digamos assim, arruma tanto rolo que não tem jeito do outro participar. Vai participar agora um evangélico. E neste caso, como gente, já não deu certo numa experiência de 1917 a 1989, uma tentativa na Polônia, na Tchecoslováquia, na Hungria, na Rússia, etc., não deu certo. E agora nós vamos tentar ali na Venezuela, com o Maduro da vida, fazer um novo socialismo. Veja o que está acontecendo. Tem um amigo, Guilherme Comacho, médico, né? Mantém contato com a gente, estudamos junto lá nos Estados Unidos. A filha dele é médica, foi para a Colômbia e ele falou assim: eu agora estou pedindo, não fala o que eu vou dizer, arrego para minha filha para morar com ela na Colômbia, para mim ser médico também na Colômbia, porque eu estou quase passando fome aqui, não tem jeito de viver. Então esse é o caminho. Uma inflação dessa, como resolver? A Venezuela produzia alguma coisa no campo, não produz mais nada, tem que comprar toda a comida, tem que comprar todo o medicamento, e este regime é que está certo e não pode conversar sobre isso. Houve uma desintegração total no país, né? Está muito difícil. É mais profundo, por que não conversar sobre isso com o meu pessoal, meus amigos de esquerda? Por que não que a imprensa brasileira que está deturpando? Como deturpando? 1 milhão de pessoas no exterior, você está me entendendo? Saindo do país, não tem medicamento, tem fotos e tudo mais, mostrando as prateleiras vazias. Isso é boicote do capitalismo? Deus do céu, meu amigo Aldair é de esquerda, mas ele vai concordar comigo. Não, a situação na Venezuela é dramática. Agora, não sei que socialismo é, porque é um país capitalista hoje a Venezuela, né? Se compra, vende, comercializa, é um país aberto. Agora, eu converso com o pessoal de esquerda, de direita, e assim, as pessoas de esquerda que fazem esse debate democrático com essa visão política de esquerda, não apoiam ditadura. E o que acontece na Venezuela não é só uma questão de ideologia política. O que está acontecendo na Venezuela é que não há democracia. Lá foi implantada uma ditadura. Eu tenho certeza que as pessoas que defendem esse viés de esquerda, de visão social, né? Econômica, também não defendem ditadura. O que está acontecendo lá na Venezuela é muito triste, né? Um país muito vizinho, irmãos nossos. E agora Cuiabá vai ser solidária mais uma vez. Recebemos haitianos aqui, agora os irmãos venezuelanos. Exato. Sejamos solidários. 7h mais 26. Vamos mudar um pouco de assunto, falando agora de saúde. A Secretaria de Saúde de Cuiabá confirmou que 3 macacos foram detectados com febre amarela no ano passado. Um na região do Cinturão Verde, um no Centro Político e outro no bairro Sucuri, na capital. Sobre esse assunto a gente vai conversar ao vivo agora. Por telefone, ela nos atendeu, a Moema Blatt, que é gestora do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde da capital. Moema, um bom dia para você, muito obrigado por nos atender. Bom dia, o prazer é nosso em poder prestar alguns esclarecimentos. Aqui comigo também, Moema, estão a Luzimar Colares, o Alfredo, que vamos todos conversar com você, tá bom? Ok, estamos à disposição.
Primeiro eu queria abrir esse bate-papo perguntando para você sobre esse registro aí das mortes dos animais. Isso é motivo para preocupação, Moema? Não, preocupação nós sempre devemos ter, afinal de contas, trata-se de uma doença que no início do século passado foi erradicada no Rio de Janeiro. Mas, em virtude do comportamento do homem em relação ao ambiente, essas coisas ressurgem, né? No caso específico de Cuiabá, nós temos um plano de vigilância em que procura-se detectar primeiro a doença no macaco para então tomar as atitudes cabíveis para proteger a saúde humana. Isso é o que se chama de vigilância de epizootias, ou seja, se estiver acontecendo a circulação do vírus na mata, o macaco é contaminado por um mosquito que vive na mata e acaba vindo por morrer aqui na beirada da mata, próximo de nós, aqui em Cuiabá, por questões ambientais é extremamente comum, e ao identificarmos esse animal morto, que entra em condição de suspeição, não de diagnóstico fechado, ele é encaminhado para o laboratório, mas no momento em que ele é removido pela Unidade de Vigilância de Zoonoses de Cuiabá, já são iniciadas uma série de ações para que se tente conter naquele local o problema porventura existente, se for o caso de febre amarela. Moema, a gente só vai reforçar aqui a informação, 3 macacos que foram detectados com febre amarela, isso no ano passado, um na região do Cinturão Verde, outro no centro político e outro no bairro Sucuri. Com certeza há muita gente nos ouvindo nessas 3 regiões da capital. Vamos só esclarecer, essas pessoas têm motivo, o Aldair já fez essa pergunta, né, para preocupação, mas eu pergunto além, tem risco para os moradores dessas regiões, só para a gente explicar direitinho com relação ao risco para a população depois da confirmação da morte desses macacos? Não, o risco, para te dizer a verdade, o risco ele existe desde o momento em que o macaco é encontrado morto. O exame ele é realizado fora do estado de Mato Grosso, devido à complexidade das provas, então ele leva muito tempo. Para você ter uma ideia, o primeiro animal que foi recolhido lá na região do Cinturão Verde, ele foi recolhido em fevereiro, março, e o diagnóstico saiu quase que em agosto. É uma coisa muito demorada. Então, por isso nós temos toda uma ação proativa para evitar o risco às pessoas. Risco existe, porém, nós vivemos numa cidade, num estado, que há muitos anos é considerado área de recomendação de vacina contra a febre amarela em situação de rotina. Então, a maior parte da nossa população é vacinada contra a febre amarela, ressaltando que, bastando ter tomado uma dose durante a vida, seja em que momento tenha sido, essa pessoa está protegida contra a doença. Então, o risco existe, mas nós temos uma maior segurança, porque a vacina, ela faz parte, inclusive, do calendário vacinal da criança. Aos 9 meses ela já recebe a primeira dose de febre amarela. Moema, para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, quem ainda não vacinou ou não se lembra se já tomou a vacina, não tem aquele comprovante, as pessoas podem procurar posto de saúde, tem dose de vacina aqui em Mato Grosso, que a gente sabe que no Rio, São Paulo, Minas Gerais, estados que estão enfrentando uma situação mais delicada com relação à febre amarela, não está tendo a dose integral de vacina para todo mundo. Em Mato Grosso, tem vacina da febre amarela para todo mundo? As pessoas podem procurar os postos? A Secretaria Estadual de Saúde, que detém o estoque para distribuição para todo o estado, consequentemente para Cuiabá, e em nome de Cuiabá nós temos sim a vacina, até porque ela tem em situação de rotina. O que ocorre é que ela é oferecida nos postos de saúde da família, porém, em muitos casos é preciso observar uma data de agendamento, porque o frasco, uma vez aberto, e ele pode conter 5 ou 10 doses, uma vez aberto esse frasco, ele tem que ser consumido em até 6 horas. Para que não haja o desperdício, as unidades fazem um agendamento para que todas as pessoas vão naquele dia e não haja desperdício de vacinas. A questão da falta de vacinas e que se fala em São Paulo, não é que há uma falta, é porque há uma população que não vivia numa área de recomendação de vacinação como rotina. Por isso eles foram obrigados a fracionar as doses. Mas não é o nosso caso. Nós aplicamos dose integral e há vacina
paciente. Apenas observem a questão da necessidade de fazer contato com a unidade de saúde para ver qual é o dia do agendamento da vacinação. E aí está tudo tranquilo. Quem tiver o cartão com uma dose não precisa tomar. Quem não se lembrar, não tiver o cartão, é bom lembrar que o cartão deve ser guardado porque ele é um documento, mas nesse caso a pessoa teria que tomar uma outra dose. Lembrando também que a dose da vacina contra a febre amarela é uma vacina que pode causar alguns eventos adversos, inclusive óbito. Por isso é bom lembrar bem, fazer uma boa vasculhada na memória para ver se já não tomou, para não correr o risco de tomar a vacina de novo e, quem sabe, por uma fatalidade ter um evento adverso. O risco é qual? Vamos só reforçar que na hora que você falou óbito, todo mundo aqui no estúdio pulou aqui, né? E quais são as situações de risco, Moema, para a gente deixar isso bem claro? As situações de risco de ter a doença? Não, para a vacina. Você disse que... Não, veja, ok. Então, as pessoas que têm acima de 60 anos de idade, as gestantes, as pessoas, as mulheres que estejam amamentando, pessoas que possuam doenças que diminuam a situação de imunidade do organismo, não que elas não possam tomar a vacina, elas podem, mas nesse caso elas têm que passar por uma consulta médica e o médico em si ter a necessidade dessa vacina, determinar se deve ou não tomar, se o risco-benefício vale a pena. Mas nessas faixas etárias e nessas situações de saúde. Fora isso, de 9 meses a 59 anos de idade, não estando gestante e não por sendo portador de doença que tenha comprometimento imunológico, a pessoa pode sim tomar a vacina, desde que nunca tenha tomado. Moema, alguma dúvida, gente? Podemos ir? Vamos liberar a Moema? Acho que tá tudo tranquilo. Seu, né? Porque fica assim, você vai tomar, tem óbito, ficou no ar, Luzimar perguntou e ela esclareceu. Agora ficou claro. Tá clara a Moema Blatt, gestora do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Cuiabá, muito obrigado por nos atender. Bom dia, bom trabalho, Moema. Um bom dia e sempre que necessário nós estamos à disposição para contribuir com o esclarecimento da população. Vamos só reforçar, gente, macaco não transmite febre amarela, não vamos sair por aí matando macaquinhos que estão nos parques. Macaco também é vítima da doença quando existe a circulação do vírus. Nada de matar macaco. Macaco, inclusive, faz o alerta para a população, para os humanos, de que há algum problema quando ele morre de febre amarela. No exército tem aquele que fica ali com trompete, que é aquele que dá o sinal, dá o alerta para todo mundo quando tem algum problema, esse é o macaquinho. Militar. O macaquinho é assim na nossa vida, né? Ele que é a nossa primeira barreira, é o alerta quando tem qualquer problema, então tem que proteger o bichinho. Pois é, e a Bolívia acabou ajudando indiretamente um monte de gente, eu me incluo, porque para ir para a Bolívia tem que tomar a vacina e lá na Anvisa ter um papel especial e etc. Na imigração você tem que apresentar, na Colômbia também, Alfredo. Vamos pro intervalo, a gente já volta 7h36. A DCE Papelaria está com uma super promoção. Confira. Caderno 10 matérias a partir de R$ 8,90. 12 matérias a partir de R$ 9,90 nos mais diversos estilos. Na DCE tem lápis de cor 12 cores a partir de R$ 3,85. Tesoura sem ponta por R$ 1,35. Lápis de escrever só 35 centavos. E borracha branca a partir de 20 centavos. Está imperdível. Aproveite, porque é só enquanto durar o estoque. DCE Papelaria. Essa sim. Criança, você tem que correr para aproveitar o volta-aulas lá da Pouco Preço Magazine. Isso mesmo, volta-aulas Pouco Preço Magazine. Lá você encontra mochila escolar a partir de R$20, caderno 10 matérias R$10, lápis de cor 12 cores grande a partir de R$3,99, tesoura e lapiseira a partir de R$1,99, lápis, apontador e borracha a partir de 50 centavos. Toda a sua lista de material escolar em um só lugar e parcele tudo em até 10 vezes sem juros. Pouco Preço Magazine, no coração da cidade.
Últimas unidades. Diga show pra lá aluguel. Vá para o residencial universitário. As parcelas podem ser menores que seu aluguel. Invista no seu conforto. Residencial universitário. Fácil para comprar, bom para morar. Ligue na Imobiliária Satélite e conheça as condições. Você vai se surpreender. Lançamento das construtoras Paiaguás Farias. Praça Barão do Rio Branco, número 105, fone 3224-1421. Gente, o combate ao mosquito Aedes aegypti, causador da zika, dengue e chikungunya, tem que acontecer todo dia. Já são centenas de casos de microcefalia relacionada à zika no estado. Por isso, preste muita atenção. Sentiu dor de cabeça, febre, dor no corpo e nas articulações? Beba bastante água e procure um médico. Atenção, no combate contra o Aedes aegypti, só com a união de todos vamos vencer essa guerra. Governo de Mato Grosso. JR Auto Center. Acessórios, pneus, baterias, ar-condicionado, injeção eletrônica, escapamento, balanceamento, alinhamento para caminhões e vans e mecânica em geral. Especializada em limpeza de bico, motor, câmbio, motor de partida e muito mais. JR Auto Center, Avenida Talhamares, número 910. Informações, ligue 3223-0613 ou 99957-4334. JR Auto Center. Vestibular agendado Fapam. Acesse o site vestibularfapam.com.br ou compareça na instituição de segunda a sexta-feira entre as 15h30 e 19h30 ou aos sábados das 9 às 13 horas para realizar sua prova de forma automatizada e inovadora. E mais, você também pode usar a nota do Enem. Além do benefício da bolsa, ainda é possível receber 50% de desconto na primeira mensalidade. Vestibular agendado Fapam. Comece sua história de futuro. Primeira página. Jornalismo unindo Mato Grosso com informação de credibilidade e responsabilidade. 7h mais 40. Quero registrar aqui a participação dos nossos ouvintes. Ana Cláudia está reclamando da história da vacina e da febre amarela. Os postos falam que não tem vacina o suficiente, viu, Aldair? Tô olhando o número dela para ver se é do interior, mas não, é de Cuiabá, é 65 DDD do telefone da Ana Cláudia. Mandou mensagem pra gente. Fui tomar vacina no posto do bairro Paiaguás e não consegui, nem eu, nem os meus colegas, tá dizendo aqui a Ana Cláudia, nossa ouvinte. Fica o recado aí então pro pessoal da saúde, hein? A Moema disse que tem que ligar no posto, a Moema Blatt, com quem a gente falou anteriormente, a orientação dela é: ligue no posto de saúde para agendar, porque eles têm os dias específicos de aplicação da vacina. Talvez seja essa a recomendação para essa nossa ouvinte, Aldair. Tá aí o recado, tá? 7h mais 41. O juiz da Vara de Execuções Penais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, concedeu a progressão de regime para o ex-bicheiro João Arcanjo Ribeiro. A concessão do benefício contrariou o parecer do Ministério Público Estadual, que defendia que Arcanjo continuasse preso, porque ele não preenchia os requisitos para o semiaberto. E sobre isso, o Guto Abranches traz mais detalhes. Isso deve ocorrer na próxima segunda-feira, depois que Arcanjo participar de uma audiência onde vão ser estabelecidas as regras do novo regime de cumprimento de pena. Na decisão, o juiz diz que o ex-bicheiro preenche os requisitos que tratam da progressão de regime. Com isso, ele vai cumprir o restante da pena em liberdade com medidas restritivas. Será incluso no programa de monitoramento eletrônico, com vigília de seus passos 24 horas por dia e qualquer falta ou violação às condições fixadas em audiência, ele pode voltar para o regime fechado. O juiz ainda determinou que mensalmente ele apresente atestado de frequência no Centro de Atendimento Psicossocial. Como o Arcanjo responde a vários processos, o magistrado diz na decisão que caso ele tenha uma nova condenação, será fixado novo regime de cumprimento de pena e ele retornará ao regime fechado se necessário. Arcanjo é acusado de vários crimes: homicídio, contrabando, formação de quadrilha, crime contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro. Mas o que o levou à prisão em 2003 foi o assassinato do dono do jornal Folha do Estado, Sávio Brandão.
A defesa entende que a decisão foi acertada. Acredita que ele passou mais tempo do que deveria preso, poderia estar em liberdade desde outubro de 2016. Condenado a mais de 80 anos de prisão, ele cumpre pena há 15. Ele está preso na Penitenciária Central do Estado, onde chegou em setembro do ano passado, depois de ter passado pelos presídios de segurança máxima em Mato Grosso do Sul, Rondônia e Rio Grande do Norte. Guto Abranches para o Primeira Página. 7h42, o Ministério Público Federal deu um prazo para que a Universidade Federal de Mato Grosso e a Secretaria das Cidades do Estado apresentem um estudo com as soluções para a retomada das obras do novo Hospital Júlio Miller. A estrutura foi construída na estrada para Santo Antônio do Leverger, mas os projetos apresentaram problemas, como de drenagem. Nesta obra pode estar parte da solução para os problemas na área da saúde pública aqui em Mato Grosso. A previsão é de 250 leitos e desses 60 seriam leitos para UTI. Só que o problema é que a obra está parada desde setembro de 2014. A área do subsolo está completamente alagada e um relatório da Controladoria Geral da União apontou vários outros problemas, como explica a superintendente da CGU, Karina Jacobs Moraes. A equipe de auditoria tentou entrar para verificar como é que estava a situação. Em alguns lugares foi impossível acesso. O alagamento, tem lugares que tem mais de 1 metro de água. Dentro do subsolo, por exemplo, do prédio, estava material de construção, material de obra, foi tudo perdido. Ferragens expostas, mato para todo lado. A empresa que venceu a licitação não tinha a capacidade de tocar a obra e faltaram vários projetos. Já foram consumidos mais de 11 milhões de reais e o que foi concluído não chega a 10%. O projeto era de responsabilidade da Universidade Federal de Mato Grosso e a execução da obra ficou sob responsabilidade do governo do estado por meio da Secretaria de Cidades, através de um convênio, como destaca a procuradora Vanessa Zago. Esse convênio ele foi previsto inicialmente no valor de 120 milhões de reais, cabendo à União o aporte na conta do montante de 60 milhões de reais. Desde o ano de 2013, a União já cumpriu a sua parte e depositou 60 milhões de reais. O estado de Mato Grosso, ainda já no ano de 2018, não depositou nenhum centavo da sua cota parte. Desse modo, para que o projeto, para que a execução do novo hospital Júlio Miller venha a prosseguir, é necessário que o estado de Mato Grosso faça a dotação orçamentária que já se comprometeu na lei orçamentária, bem como no plano plurianual, bem como readeque os projetos. A Secretaria das Cidades e a Universidade Federal de Mato Grosso se comprometeram em fazer um estudo para sanar os problemas e retomar os trabalhos. O estudo deve ser apresentado ao Ministério Público Federal no dia 5 de março. Mas precisam ser aparadas algumas arestas para que a obra seja retomada. O secretário de Cidades, Wilson Santos Luzimar, falou desse impasse e sobre esse orçamento e o projeto também. Vamos ouvi-lo. A previsão orçamentária para este ano é de 35 milhões e 820 mil reais. O dinheiro está previsto no orçamento, sem a previsão orçamentária não se licita. Então nós queremos no máximo em 6 meses corrigir todos os projetos e essa é uma função da Universidade Federal. Aguardamos que a universidade nos encaminhe os projetos corrigidos, atualizados. Vamos garantir os recursos e retomar a obra. O vice-reitor da UFMT, Evandro Soares da Silva, também comentou esse problemão, né? Essa obra paralisada. Vamos ouvir também. CECID, ela executou a obra com um projeto entregue. Ela não executou a obra sem nada em mãos. Então, se tinha algum problema no projeto, era importante que naquele momento fosse colocado à empresa que elaborou o projeto, que havia problemas no projeto para que a obra fosse licitada, orçada, licitada e feita de uma forma adequada. Bem, eu vou só repetir essa informação que eu acho muito relevante, gente. Nessa obra desse novo Hospital Universitário Júlio Miller, ali na estrada para Santo Antônio de Leverger, foram consumidos até agora mais de 11 milhões de reais. Com certeza, grande parte desses 11 milhões estão ali submersos naquele alagado. Eu dei uma olhada nesse relatório da CGU, as fotos realmente são impressionantes. Nem 10% da obra teve conclusão. Alfredo da Mota Menezes, e aí? Aqui tem dócil para falar sobre isso. Tô vendo que você tá mexendo na cadeira aí, não para. Olha, porque o Primeira Página vai ficar nisso, pelo menos eu vou ficar nisso, porque a notícia é a notícia, mas temos que ver se encontra solução. Pega esse fato, gente. Setembro de 2014,
paralisada a obra, com 9,6, menos de 10% concluída e 11 milhões engolido. A CGU, eu li o relatório, você está entendendo? Cutuca o Ministério Público Federal do Estado, em Mato Grosso, para ver o que aconteceu ali. Agora, em fevereiro de 2018, 3 anos e alguns meses depois, a obra está paralisada. Muita coisa já estava danificada aquela época por causa da situação do alagamento, da falta de drenagem. 3 anos depois está muito pior. Pior, e por que os órgãos de controle interno e externo não podem atuar antes e durante a obra? Vai atuar agora. Ou seja, atua agora. E aí? E a demora para encontrar uma solução. Já foi. Nós no Brasil temos que encontrar um mecanismo, se tem que modificar leis em Brasília, que se modifique para que a CGU, para que a CGE, Controladoria Geral do Estado, para que os tribunais de contas da União e dos Estados funcionem antes. Não pode, depois que aconteceu o fato, aí agora que chega, agora que vai acontecer, etc, etc. Outro ponto. Como é que uma empresa ganha concorrência, vai fazer a obra e depois com alguns meses diz, não, tinha uma mina d'água ali embaixo. Como não previu isso no projeto executivo? A empresa não tinha capacidade técnica para fazer toda essa análise e esse projeto não previa que aquela é uma área sujeita a alagamento. Eu não sou engenheira, você também não é engenheiro, mas tem certas coisas que são óbvias, né, Alfredo? Exato, meu Deus do céu. Não, que o projeto não previu. Como não previu? Os chineses, os japoneses, etc., diz o seguinte, para fazer uma obra, eles gastam mais tempo no projeto, né, na análise, no planejamento, do que a obra em si. Por que você tem um projeto prontinho, você faz? Não, aqui é o seguinte, você entrega um projeto na expressão de mesa de bar, nas coxas, você tá me entendendo? E vai para lá e faz assim, não, eu não sabia que tinha uma mina d'água lá embaixo. Ora, meu Deus do céu. E agora, Aldair? E agora, fazer o quê? Está aí o prejuízo e o tamanho do problema para a sociedade. Eu queria fechar com um ponto. O MEC depositou para a Universidade Federal, em conta específica, a reitora falou isso aqui, 60 milhões de reais, que com os juros agora está perto de 80 milhões. Depositado. Tem 80 milhões para tocar a obra. O Estado está dizendo que colocou 35 milhões no orçamento e tudo mais. O meu receio, e nós não podemos, temos que lutar para isso, é o Ministério Público Federal, é a CGU encontrar tantos erros e dizer o seguinte, vamos recolher esse dinheiro para Brasília. Aí vai ser pior. Aí, pelo amor de Deus, se nós pegarmos, Aldair, o pronto-socorro, que vai ter 350 leitos, mais os 250 leitos do hospital ali na estrada de Santo Antônio, nós teríamos em Cuiabá praticamente solucionado o problema de leito para o SUS. E mais uma coisa, Aldair, ali vai ser um hospital escola. A Faculdade de Medicina já está construindo o seu prédio lá. A Faculdade de Nutrição e de Enfermagem vão para lá. Ali pode surgir a cidade da saúde, prefeito. Você está entendendo? Com toda uma nova Cuiabá naquela direção e ninguém está fazendo nada, é preciso vir cutucar de fora para nós começarmos a fazer alguma coisa. Gente, vamos pro intervalo. Já voltamos, estamos no finalzinho, daqui a pouco o último bloco, a gente volta já já. Centro América FM no trânsito. Um trânsito seguro também é feito por pedestres conscientes. Por isso, atenção. Ao atravessar as ruas, faça isso em um local adequado, utilizando a faixa de pedestres. Antes de iniciar a travessia, permaneça atento ao movimento dos carros até chegar ao outro lado da rua. Atravesse a rua sempre em linha reta e evite atravessar em curvas e lombadas, onde a visibilidade não é boa para os motoristas e nem para os pedestres. Nunca passe pelos espaços entre os carros estacionados quando for atravessar a pista, para não dificultar a visão dos motoristas. Nas estradas, se existir acostamento, o pedestre deve utilizá-lo. Se não existir, é necessário caminhar o mais distante possível da pista. E se estiver em companhia de outras pessoas, caminhar em fila única. Centro América FM no trânsito.
Você já aprendeu a ser digital para fazer várias coisas e agora vai ser digital até na hora de estudar. Com a Unopar Graduação Digital, você tem aulas na unidade uma vez por semana e aulas online para estudar quando quiser. E a primeira mensalidade é só R$ 59,00. Consulte condições. Unopar Graduação Digital. Você digital até na hora de estudar. Agende já a sua prova. Inscreva-se. Unopar.br. Unopar.br. Quer um carro campeão de satisfação e com baixo custo de manutenção? Algumas pessoas são mais exigentes que outras. Quem tem um Toyota tem padrão Toyota de qualidade. Confira essas ofertas. Etios Hatch X, R$399 por mês no ciclo Toyota. E você ganha bônus de R$1.500 em acessórios. Corolla XEI, R$799 por mês no ciclo Toyota. Na sua concessionária Toyota de Cáceres. Para saber mais, ligue 21 22 6000. Consulte condições. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Últimas unidades. Diga show pra lá aluguel. Vá para o Residencial Universitário. As parcelas podem ser menores que seu aluguel. Invista no seu conforto. Residencial Universitário. Fácil para comprar, bom para morar. Ligue na Imobiliária Satélite e conheça as condições. Você vai se surpreender. Lançamento das construtoras Paiaguás Farias. Praça Barão do Rio Branco, número 105, fone 3224-1421. Passar pela Nossa Viva, preste bastante atenção nas vitrines. Elas sinalizam o que está acontecendo em matéria de cores, modelos e tendências. Ao mesmo tempo, elas te convidam para entrar na loja. Lá dentro, o atendimento profissional e gentil do pessoal da Nossa Viva te deixam muito à vontade para escolher e experimentar sem nenhuma pressa. Estamos te esperando. Viva, essa é a moda. Atenção pescadores de Cáceres, promoção na medida. Posto Taiamã, abasteça acima de 20 litros, mais R$7 e você leva na hora uma régua de medir peixe. Gostou? Então participe da promoção. Posto Taiamã, máxima qualidade em combustível, melhor preço e ainda uma super promoção para deixar sua pescaria na medida. Rua General Osório, Centro. Fone 3223-1102. A Gazin tem milhares de ofertas em 10 vezes sem juros e sem entrada para você comprar agora no Carnê. Cozinha Amanda em aço completa, 10 vezes de R$ 79,90. Cama Box Marau, molas ensacadas, 10 vezes de R$ 99,90. Essa é com entrada só para abril. Duplex Consul 334 litros, 10 vezes de R$ 149,90. Smart TV 43 polegadas, 10 vezes de R$ 199,90. São ofertas incríveis em 10 vezes sem juros e sem entrada no Carnê. E mais, na Gazin é tudo, absolutamente tudo em 10 vezes sem juros no cartão. Vem que tem. Informação na MT3 pela Polícia Militar. Onde você estiver. Aqui em Cáceres, do Araguaia, de Sorriso, de Rondonópolis, de Brasília. Primeira página. De volta com Primeira Página, municípios da região norte do estado passam a contar a partir de hoje com um centro integrado de operações aéreas e uma base de apoio operacional para combate a incêndios florestais. Vamos ao vivo, a Centro-América FM Sorriso. A repórter Raquel Rocha está na linha com a gente. Bom dia, Raquel. Bom dia, Aldair. Bom dia a todos. A base do Seu Paer será inaugurada nesta manhã de quarta-feira aqui em Sorriso e fica anexo ao aeroporto municipal. Essa base vai atuar em 28 municípios da região norte e vai dar apoio operacional no enfrentamento à criminalidade e também combate a incêndios. O Seu Paer auxilia as outras forças de segurança, como a Polícia Militar, os bombeiros e a Polícia Civil. E vai ter helicóptero, 3 aeronaves que vão fazer rodízio aí com a sede de Cuiabá. Prefeitos de várias cidades da região, secretários municipais e estaduais e até o governador de Mato Grosso, Pedro Taques, confirmaram presença na inauguração hoje, Aldair. E uma última informação, os motoristas que forem trafegar aqui pela BR-163 precisam ficar atentos, pois há uma sinalização diferenciada. É que a base do Seu Paer fica no aeroporto, às margens da BR-163. E essa medida atende a um pedido da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil, que tem como objetivo ampliar aí a segurança para os usuários da rodovia e também os participantes do evento. Aldair. Esporte.
E hoje aqui no esporte, a participação do Flávio Santos, trazendo pra gente a confirmação de um jogão na Arena Pantanal no próximo sábado. Flávio, bom dia. Olá, muito bom dia a você, Luzimar, Aldair, a todos que acompanham a Primeira Página na Rede Centro-América nesta quarta-feira. Ontem, já quase que no fim da tarde, foi confirmado o jogo pela Federação Carioca de Futebol entre Fluminense e Flamengo pela segunda rodada da Taça Rio. Fluminense e Flamengo, o mando é do Fluminense, será na Arena Pantanal, em Cuiabá, no próximo sábado, às 4 da tarde, horário de Mato Grosso. E os ingressos já estão sendo vendidos, viu, Luzimar? Olha só, nós temos os ingressos variando de R$30, meia entrada, vamos deixar bem claro aqui, R$30, meia entrada nos setores norte e sul inferior, e até R$160, que seria no oeste inferior. Para quem não sabe onde fica o setor oeste inferior, são as cadeiras posicionadas atrás dos bancos de reservas, ali onde os jogadores vão para os vestiários. Daí todo mundo quer ficar ali, né, tirando foto, gritando o nome do jogador, tentando uma camisa, que é muito difícil, mas não vai que tem uma boa sorte, alma ali. O jogador da camisa, o goleiro da luva ali. Tá tudo arrumadinho lá na arena. Tá tudo pronto pro jogo? O Fluminense veio, fez uma vistoria, né? Um representante do Fluminense, o que foi mostrado a ele agradou, né? Apesar de que nós temos mostrado aqui nos últimos dias no Globo Esporte, no MTTV, no Bom Dia Mato Grosso, na TV Centro-América, forro caindo lá no setor da imprensa, falta de água no banheiro da imprensa, que nós filmamos, e a Secretaria de Esporte disse que não procede a informação, mas eu vou ser sincero aqui, na primeira página, fui eu que fui ao banheiro já várias vezes e não tem água. Não tem água. Há informações de que essa água ela é cortada durante um bom período quando tem jogo para ter água nos vestiários para jogadores tomarem banho no fim do jogo. Olha só que situação, hein? Porque tem vazamentos lá, são informações que chegam, que nós temos vários problemas na Arena Pantanal, porque é uma obra que não foi entregue ainda oficialmente. 98% do projeto foram concluídos. Então tá naquela novela na justiça contra a construtora Mendes Júnior, o governo do estado, né? A gente sabe que tem esse imbróglio todo aí e a arena passa por problemas, né? Tá tendo as manutenções, o governo do estado diz, tá tendo manutenções, mas elas não estão sendo ainda, estão dando resultado em alguns setores. Mas sábado tem o jogo. Sábado tem o jogo. Ingressos à venda na bilheteria do ginásio Eicinho Tocantins, pela internet também, globesport.com/tvca. Você entra lá no nosso site, tem mais informações. Para encerrar, hoje à noite, Copa do Brasil na Arena Pantanal, tem Cuiabá e Aparecidense de Goiás. Um jogo só apenas. O Aparecidense tem a vantagem do empate, o Cuiabá precisa da vitória de 1-0, se classifica já para a terceira fase. No caso, pega o adversário de Cuiabá ou Aparecidense, será o Náutico, tá bom? Na outra fase. Torcedor, vamos à arena torcer para um time da capital, Cuiabá, na Copa do Brasil. Estou no Globo Esporte, 11h50, na TV Centro-América. Valeu, Flávio Santos, ótimo dia para você. Tá na hora de ir embora. Acabou, Luzimar. Tchau, daí. A gente fala muito, né? Luzimar, ótimo dia, muito obrigado. Bom dia a todos os ouvintes. Amanhã, Primeira Página está de volta a partir das 6:30 da manhã. Aproveite seu dia. Obrigado, Flávio. Gente, grande abraço a todos. Tem notícia e informação durante toda a nossa programação. Uma ótima quarta-feira. Você ouviu Primeira Página. Apresentação Aldair Santos e Luzimar Colares. Comentários Alfredo da Mota Menezes. Edição de áudio Cleiton Sete. Edição de textos Angélica Neri, Aldair Santos, Nádia Matos e Leandro Agostini. Editora-chefe Luciana Giradello. Direção-geral de jornalismo Ulisses Serotini. Encerra-se aqui a Rede Centro-América de Rádio. Primeira Página, credibilidade e responsabilidade na informação.
Oferecimento Posto Tayamã. O preço é o melhor e a qualidade imbatível. Fone 3223-1102. JR Auto Center, Avenida Talhamares, Maracanãzinho. Fones 32230613 999574334. Imóveis Gazin, sempre fazendo o melhor para você, com 3 lojas em Cáceres.